de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, celebrar São Pedro e São Paulo significa olhar para a história da Igreja e perceber que esses dois homens chamados por Deus, homens simples, comuns como nós, fizeram grande diferença na vida da Igreja. Pedro, porque foi escolhido por Jesus para ser o representante de Cristo, ou seja, o representante da Igreja no meio de nós, essa Igreja visível. E Pedro é aquele que no Evangelho nós ouvimos, é aquele que professa verdadeiramente quem é Jesus para o mundo. Jesus pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles dizem, alguns estão dizendo que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus quer ouvir a proclamação da igreja, dada pelos apóstolos, de quem verdadeiramente é Jesus. Se eles já são capazes de dar uma resposta concreta sobre Jesus. E aí nós ouvimos a profissão de Pedro dizendo: Tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá a ele autoridade como Pedro, como Petrus, pedra. Tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão. Por quê? Porque a igreja é chamada a proclamar no mundo a verdade sobre Jesus. E Pedro é esse sinal da presença viva da verdade no meio de nós, ou seja, a igreja. É interessante se nós lermos os relatos sobre Pedro. Pedro foi aquele que depois de Pentecostes, foi aquele que primeiro pregou e converteu mais de 3.000 homens. Pedro foi aquele que Jesus perguntou por 3 vezes se ele o amava, dando a ele a missão de apacentar a igreja e o seu rebanho. Foi dada a ele a missão de ser o representante legal da igreja visível no mundo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja.
E se a gente pega lá o início dos Atos dos Apóstolos também, a gente vê os relatos que Pedro tinha tamanha convicção daquilo que ele professou, que até a sombra de Pedro curava as pessoas. As pessoas corriam atrás de Pedro porque, se ao menos conseguissem chegar até a sua sombra, eram curados. A gente percebe como ele tinha uma grande intimidade com Deus. E a gente parte agora para São Paulo, um homem também que não conviveu com Jesus, mas foi um homem que conheceu Jesus interiormente de tal forma que todos os seus conceitos, que todas as suas teorias, que todos os seus estudos foram por água abaixo quando ele conseguiu contemplar com seus olhos a verdade. Ele que perseguia a igreja porque acreditava que o cristianismo era algo errado, ele consegue enxergar a verdade em Jesus e a partir daí recebe o batismo e começa a ser um anunciador do Evangelho. Mas não apenas um simples anunciador. Aquele que tem a capacidade de ir, como se diziam, aos confins do universo para proclamar e anunciar o Evangelho de Deus. Aquele que com muitas dificuldades de locomoção, porque naquela época não se tinha como hoje, conseguiu atingir a evangelização de um modo que nós não entendemos até hoje. Existem até peregrinações que fazem os caminhos de Paulo para a gente perceber onde ele conseguiu atingir com o seu anúncio do Evangelho. Então ele visitava comunidades em comunidades e além de visitar as comunidades, como ele sabia que não conseguiam chegar até elas em outras oportunidades, ele começou a escrever muitas cartas que nós temos hoje acesso pelas Sagradas Escrituras. Quando a gente lê carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, e aí vai, foi todo cartas que Paulo escreveu a estas comunidades para que a evangelização continuasse acontecendo na vida daquele povo. Então, a igreja diz que Pedro e Paulo são as duas grandes colunas que sustentam essa igreja, porque é a partir do anúncio de Paulo que chegou até nós o conhecimento da verdade. Foi por Pedro, que guardou a fé por meio da igreja, que nós temos acesso à fé. Por isso, esses grandes dois homens grandes, eles são considerados as colunas que sustentam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nos diz a própria palavra, o inferno jamais prevalecerá sobre a minha igreja. Porque nós temos homens que deram a vida pela causa do Evangelho, deram a vida pela igreja, deram a vida pelo anúncio da Boa Nova. Eles foram mártires. Pedro morreu crucificado, Paulo morreu degolado, e eles sabiam da sua morte. O próprio Jesus profetizou a Pedro como ele deveria morrer. Jesus disse um dia para Pedro: antes, quando tu eras jovem, Pedro, tu te cingias e ia para onde queria. Mas quando te tornares velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Ou seja, falando da morte em que Pedro iria glorificar a Deus, diz a palavra. Porque a partir do martírio destes dois homens, Deus é glorificado. Porque a sua obra não termina, mas começa a surgir muito mais discípulos a partir de uma entrega total, de homens que não tiveram medo de morrer, como ouvimos também São Paulo chegar à conclusão de que se aproxima o momento da sua partida, quando ele escreve a carta a Timóteo, partilhando de que ele sabe que o seu momento já está próximo do seu martírio, da sua doação, da sua entrega, e ele agora espera, depois de um grande trabalho de evangelização, ele espera apenas a coroa da glória que o Senhor tem reservado para ele, que é a eternidade. Da mesma forma nós esperamos receber esse prêmio do Senhor,
que é a eternidade. E unidos a estes dois grandes homens, nós somos chamados a permanecermos perseverantes na igreja em que nosso Senhor instituiu para sermos membros dela, ou seja, ou melhor, sermos a igreja. Nós que somos batizados, constituímos este povo santo que chamamos de igreja. E é por meio dela que nós encontraremos a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.